E aí, pessoal, beleza? Hoje iremos aprender sobre transporte de vítimas, tá? Noções de primeiros socorros. Vamos ver a teoria e iremos também responder 10 questões estilo Sebrasp. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, o like me ajuda demais. E é isso, pessoal. Sem enrolação, vamos dar início à nossa aula, beleza? Quer ser aprovado no concurso do Bombeiro Militar? Adquira o kit já. 150 questões de noções de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, todo o material teórico de primeiros socorros, combate a incêndio e segurança contra incêndio e pânico. Link na descrição, apenas R$ 27. Aproveitem, tá todo mundo comprando e vamos começar a aula. Noções de primeiros socorros, transporte de vítimas. Pessoal, muito importante a gente aprender o conceito para depois nós resolver questões, tá? Transporte de vítimas é a movimentação da vítima para um local seguro ou para receber atendimento, sempre buscando evitar o agravamento das lesões, beleza? Muito importante, tá? Sempre buscar evitar o agravamento das lesões, beleza? Quando transportar a vítima? Quando houver perigo imediato, beleza? Quando permanecer na cena oferecer risco à vítima ou ao socorrista, quando for necessário conduzir a vítima para atendimento e também sem perigo imediato deve-se evitar movimentações desnecessárias, beleza? Então, muito importante, tá? Esses conceitos aí. E já vamos começar a responder a primeira questão para dar aquela aquecida. Então vamos lá. Durante o atendimento a uma vítima de acidente, o socorrista verifica que o local apresenta risco imediato. Ó. Apresenta risco imediato à integridade física da vítima. Nessa situação, considerando os princípios básicos do transporte de vítimas, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal. Alternativa letra A. A vítima deve permanecer no local até a chegada do atendimento especializado, independentemente dos riscos. Aí está errado, né? Independentemente dos riscos, não. Porque nós acabamos de ver que se houver perigo imediato, deve ser transportada a vítima. Então tá errado. Letra B. A vítima deve ser movimentada apenas se estiver inconsciente. Não. Às vezes ela pode estar consciente, mas está precisando ser transportada. Letra C. A retirada da vítima do local de risco pode ser necessária, devendo-se priorizar a segurança e evitar o agravamento das lesões. Exatamente, tá? Gabarito letra C. Pessoal, quando existe um risco imediato no local, pode ser necessário retirar a vítima, sempre buscando minimizar o agravamento das lesões. Ou seja, se não houver perigo imediato, deve-se evitar movimentar a vítima sem necessidade. Mas, quando existe um risco imediato, é necessário retirar a vítima e sempre buscar, né, não agravar as lesões, beleza? Então, gabarito letra C da questão número 1, tá? E é isso. Vamos continuar aqui alguns conceitos importantes. Avaliação antes do transporte, tá? Muito importante. Verificar a segurança da cena. Isso aqui nós já cansamos de falar, né, nas nossas aulas. Avaliar consciência e respiração. Verificar as vias aéreas. Controlar hemorragias importantes. Observar possíveis fraturas, tá? Considerar a possibilidade de trauma na coluna. Importante também. Aí você olhou lá a vítima e tá com a suspeita de lesão na coluna. Aí o que, que você tem que fazer? Minimizar os movimentos, manter cabeça, pescoço e tronco alinhados e quando a movimentação for necessária, realizá-la de forma coordenada, beleza? A vítima consciente. Aí a vítima está consciente, o que, que você faz? Você explica o procedimento, mantém a vítima calma, solicitar sua colaboração quando possível e evitar movimentos bruscos, beleza? Então, vamos lá, pessoal, responder mais uma questão aqui. Uma vítima sofreu uma queda e apresenta sinais compatíveis com possível lesão na coluna vertebral. Nesse caso, a conduta mais adequada durante uma eventual movimentação da vítima é. Acabamos de falar sobre isso, né? Então vamos lá.
Movimentar rapidamente a vítima, mantendo apenas os membros inferiores alinhados, não. Nós vimos, né, que é importante manter alinhado o quê? É importante manter alinhado pescoço, tronco, cabeça, tá? Então tá errado. Realizar movimentos amplos do pescoço para verificar a existência de dor. Pessoal, realizar movimentos amplos, o que é que vocês acham? Movimentos amplos fica um pouco estranho, né? Fica uma coisa muito arriscada e não é interessante não, tá? Então tá errado. Minimizar os movimentos e manter cabeça, pescoço e tronco alinhados, exatamente, tá? É importante minimizar os movimentos para que não possa agravar, né, a situação ali. Então, pessoal, gabarito da questão número 2, letra C, tá? Diante de uma suspeita de lesão na coluna, deve-se minimizar os movimentos e manter a cabeça, pescoço e tronco alinhados. Pessoal, movimentos inadequados podem agravar uma possível lesão, tá? Então, gravem isso na mente de vocês. Movimentos inadequados podem agravar uma possível lesão. Então, muito cuidado, tá? E é isso, tamo junto. E questão número 3, em relação ao transporte de uma vítima consciente. Nós falamos também, né, sobre vítima consciente aqui. Então vamos lá. O socorrista deve evitar explicar o procedimento. Não, explica para a vítima, né? Para ela poder ficar mais tranquila ali e tal. A vítima consciente deve ser movimentada rapidamente. Não. Ainda que não exista risco no local, piorou mais ainda. Nada a ver. O socorrista deve tranquilizar a vítima, explicar o procedimento e solicitar sua colaboração quando possível. Isso mesmo, tá? Exatamente isso. Com a vítima consciente, o socorrista deve explicar o procedimento, tranquilizá-la e solicitar sua colaboração quando possível, beleza? Então, basicamente a comunicação adequada ajuda a reduzir a ansiedade e facilita um transporte mais seguro. Então, o gabarito letra C, tá? Da questão número 3. Pessoal, vocês estão vendo como é muito importante resolver questões, ver o conceito. No meu kit aprovação, tá? Foi falado aí no início do vídeo. Vocês vão ter acesso, pessoal, a 150 questões de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico. Pessoal, vocês vão ter um material teórico de todos os assuntos, tá? 3 materiais de primeiros socorros, 2 materiais de combate a incêndio, 2 materiais de segurança contra incêndio, pessoal. É muita coisa. Olhem só, material 1, material 2, material 3, simulado 1, simulado 2, é muita coisa, pessoal. Então adquira, link na descrição, tá? Tamo junto e vamos continuar nossa aula. Se você não puder adquirir, só deixa o like no vídeo. Mas as pessoas estão comprando, tá? Então se você tiver condição, não fique para trás. Os seus concorrentes estão adquirindo, estão estudando. Então é isso. Tamo junto. Vamos lá. Continuar aqui. Agora vamos falar sobre a vítima inconsciente, tá? Você avalia a respiração em vias aéreas, considera a possibilidade de trauma, evita movimentações desnecessárias e monitora continuamente a vítima, beleza? Quando o transporte é só por um socorrista, aí o que pode acontecer? Você pode envolver técnicas como arrasto, transporte nos braços, transporte tipo mochila, né? Nas costas. A escolha depende das condições da vítima, do ambiente e da capacidade do socorrista, beleza? Transporte por 2 ou mais socorristas, aí facilita, né? Coordena os movimentos, distribui o peso adequadamente, manter comunicação entre os socorristas, evitar movimentos bruscos e descoordenados, tá? Transporte em maca, proporciona maior estabilidade, posiciona e protege adequadamente a vítima, evitar movimentos bruscos, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Evitar movimentos bruscos é muito importante, vocês fixem isso na mente de vocês, tá? Monitorar a vítima durante todo o percurso, exatamente. Então é isso, tá? Vamos resolver mais questões. Questão número 4. Uma vítima encontra-se inconsciente após um acidente. Antes de realizar o transporte, o socorrista deve dar atenção especial. Por quê? Vamos lá. Ele deve dar atenção especial exclusivamente à identificação da vítima. O que vocês acham? Não, tá?
Nada a ver. A respiração, as vias aéreas e a possibilidade de existência de trauma. Exatamente. Exatamente isso. Em uma vítima inconsciente, é fundamental avaliar a respiração e vias aéreas, além de considerar a possibilidade de trauma. A inconsciência, pessoal, pode estar associada a situações graves e exige avaliação cuidadosa, beleza? Então, muito importante, tá? Quando a vítima se encontra inconsciente, a primeira coisa que você tem que fazer é, é avaliar a respiração, as vias aéreas e a possibilidade de existência de trauma, tá? Para você fazer uma avaliação bem cuidadosa. Então, gabarito da questão número 4, letra B, tá? Questão número 5. Durante o transporte de uma vítima por dois ou mais socorristas, é importante que, vamos lá, cada socorrista realize seus movimentos de forma independente. Não, pessoal. Somente o socorrista mais forte determine todos os movimentos sem comunicação. Não. Os socorristas coordenam os movimentos, mantêm comunicação e distribuam adequadamente o peso da vítima. Isso mesmo, tá? Certíssimo. Por quê? No transporte realizado por dois ou mais socorristas, é fundamental haver coordenação, comunicação e distribuição adequada do peso. Movimentos descoordenados podem provocar quedas e agravar as lesões da vítima. Então, o gabarito da questão número 5, pessoal, letra C. Nós falamos, né, sobre isso. Nós falamos sobre isso, né, aqui. Ó, transporte por dois ou mais socorristas. Você tem que coordenar os movimentos, distribuir o peso adequadamente, manter comunicação entre os socorristas e evitar movimentos bruscos e descoordenados. Lembrando, pessoal, que quando eu finalizar todo esse conteúdo aqui, essa teoria, né, que eu tô fazendo aqui com vocês, teoria e questões desses conteúdos aqui tudinho, ó, noção de primeiros socorros eu já tô finalizando hoje, né, o conceito. Na próxima aula vai ser só questões, tá? E uma revisão simples. Só que as questões vão ser mais difíceis, então aprenda também os conceitos, por isso adquira o material também, tá? Os materiais vai ter tudo aqui, ó, tudo, tudo, tudo. Então, que eu vou pegar pesado agora, a partir do dia 18 de agosto, mais ou menos, faltando 2 meses para nossa prova, eu vou pegar pesado, tá? Que é para vocês chegarem craques no dia da prova, beleza? Então é isso, tamo junto. Questão número 5, gabarito letra C, e é isso. Agora vamos falar sobre o rolamento em bloco, tá? É uma técnica utilizada para movimentar a vítima mantendo o corpo alinhado. É especialmente importante quando existe suspeita de lesão na coluna. Então esse rolamento em bloco, pessoal, não é que você vai ter que fazer isso sempre, tá? É mais nessa ocasião de suspeita de lesão na coluna. Cabeça, pescoço e tronco devem ser movimentados de maneira coordenada. Pessoal, gravem isso, tá? Cabeça, pescoço e tronco devem ser movimentados de maneira coordenada, tá? Então vamos responder essa questão aqui, ó. O rolamento em bloco é uma técnica utilizada em determinadas situações de transporte e movimentação de vítimas. Sobre essa técnica, assinale a alternativa correta. Essa técnica tem como objetivo principal permitir movimentos independentes da cabeça e do tronco? Não, independentes não. Deve ser realizada de maneira descoordenada? Não. Busca manter o alinhamento corporal durante a movimentação, sendo especialmente importante quando há suspeita de lesão na coluna? Isso mesmo, tá? Certíssimo. O rolamento em bloco busca manter o alinhamento corporal durante a movimentação e é especialmente importante quando há suspeita de lesão na coluna, tá? Então, rolamento em bloco, pessoal, é a mesma coisa que movimentação coordenada, manutenção do alinhamento corporal, tá? Então, gabarito aí da questão número 6, letra C, tá? Letra C, tá? E é isso. Tamo junto. Vamos falar agora sobre fraturas, né? Pessoal, quando ocorre fraturas, você tem que evitar movimentação desnecessária, proteger e estabilizar o membro lesionado, imobilizar quando indicado. Nunca tente colocar o osso no lugar, tá? Isso aqui é adequado para o atendimento especializado, tá? Nunca tente colocar o osso no lugar, porque você pode acabar
agravando a situação, piorando, né? Então, isso não deve ser feito, tá? Vamos responder essa questão aqui, que é sobre fratura. Então, vamos lá. Uma vítima apresenta suspeita de fratura em um membro após um acidente. Considerando os cuidados básicos de primeiros socorros, o socorrista deve fazer o quê? Tentar recolocar o osso em sua posição original? Não, tá? Isso aqui jamais. Movimentar repetidamente um membro para verificar a extensão da lesão? Não, né, pessoal? Proteger e estabilizar o membro lesionado, evitando movimentações desnecessárias? Certo, tá? Certo? Por quê? Em caso de suspeito de fratura, deve-se proteger e estabilizar o membro, evitando movimentações desnecessárias. Nunca se deve tentar colocar o osso no lugar, pois isso pode agravar a lesão e provocar danos adicionais, tá? Então, falou de colocar o osso no lugar, jamais, nunca tente fazer isso, tá? Então, gabarito da questão número 7, letra C, tá? Hemorragias. Já tivemos aula sobre hemorragias, né? Mas vamos recapitular aqui. Hemorragias importantes devem ser controladas rapidamente. O controle do sangramento é uma prioridade no atendimento. Quais são os principais erros? Movimentar a vítima sem necessidade, fazer movimentos bruscos, ignorar suspeita de lesão na coluna, não avaliar a vítima antes do transporte, não coordenar os socorristas, colocar o socorrista em situação de risco. Pessoal, todos esses erros aqui, tá? Não devem ser cometidos porque prejudica muito, tá? E é isso. Tira uma print aí, grave isso aí e é isso. Vamos responder mais questões aqui. Questão número 8. Durante o atendimento de uma vítima, o socorrista identifica uma hemorragia importante. Considerando as prioridades do atendimento, é correto afirmar que o controle do sangramento pode ser deixado para depois do transporte? Não, não pode acontecer isso, tá? A hemorragia deve ser ignorada, caso a vítima esteja consciente. Não, não pode ser ignorada nunca. Hemorragia é muito importante ter o controle dela, tá? O controle de uma hemorragia importante constitui uma prioridade no atendimento. Isso mesmo, exatamente isso. Exatamente isso. Uma hemorragia importante representa uma situação que exige atenção prioritária. O socorrista deve buscar controlar o sangramento de acordo com as técnicas adequadas de primeiros socorros, tá? Então, gabarito da questão número 8, letra C, beleza? Tamo junto, pessoal. Questão número 9, vamos lá. Um socorrista pretende transportar uma vítima que se encontra em uma situação sem risco imediato. Tá sem risco a vítima. Sobre a movimentação da vítima, assinar a alternativa correta. A vítima deve ser movimentada imediatamente, independentemente de sua condição. Não. A ausência de risco imediato permite evitar movimentações desnecessárias, reduzindo a possibilidade de agravamento das lesões. E aí, o que vocês acham? Isso, tá? Isso mesmo. Na ausência de perigo imediato, deve-se evitar movimentações desnecessárias, pois a movimentação inadequada pode agravar lesões que ainda não foram identificadas. Então, pessoal, sem perigo imediato, você não precisa movimentar a vítima sem necessidade, tá? Então, se não houver perigo imediato, não movimente a vítima sem necessidade, beleza? Porque você evitando as movimentações desnecessárias, você evita possíveis lesões que podem surgir, tá? Então, gabarito da questão número 9, letra B, beleza? E pessoal, antes da última questão, deixa o like, tá? Adquira, pessoal, o material. Pessoal, pessoal, tá muito bom esse material. Esse material tá muito bom mesmo. Ele tá muito completo e são conteúdos que não são fáceis de achar aqui no YouTube, na internet, não são fáceis. E tá um preço muito bom, muito justo. As pessoas estão comprando. Se você tem condições de comprar, adquira, porque os seus concorrentes estão tendo esse material. Isso facilita muito, é muito conteúdo. Dois materiais de
primeiros socorros. Na verdade, são 3 de primeiros socorros, 2 de combate a incêndio, 2 de segurança contra incêndio, materiais teóricos, que são os conceitos, mas nós temos o principal, que são as questões. 150 questões de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de incêndio e pânico, segurança contra incêndio e pânico. Então tá muito bom. Tamo junto. Se você não tiver condição, não tem problema. Assista meus vídeos, eu vou fazer muitos vídeos ainda. Mas deixa o like no vídeo, porque o like me ajuda muito, pessoal. Me ajuda muito. Eu tô fazendo isso aqui desde quando saiu o edital. Eu tô aqui na luta todo dia. Faço vídeo, vocês podem ver aí no meu canal. Todo dia eu tô fazendo um vídeo para esse concurso. Eu tô aqui dando a vida também. Eu nem sou, eu vou revelar para vocês, eu não sou do estado do Maranhão. Eu não sou do estado do Maranhão. Mas eu tô dando a vida aqui também. Porque eu quero que vocês passem nesse concurso, beleza? Então tamo junto de verdade mesmo. Eu vou, a partir do dia 18 de agosto, eu vou pegar questões muito difíceis que vocês precisam resolver, questões bem complexas, tá? Agora eu tô sendo bonzinho, mas nós vamos pegar firme. Então eu quero vocês preparados, beleza? Então tamo junto. Se você não puder adquirir o material, não tem problema, mas deixa o like e assista os vídeos. Se você quer passar mesmo no concurso. Eu quero aqui gente que tá querendo passar no concurso, beleza? Então tamo junto. E antes de resolvermos a última questão, perigo imediato, retirar a vítima. Sem perigo imediato, evitar a movimentação desnecessária. Suspeitas de coluna, minimizar movimentos, mas manter alinhamento. Vários socorristas, aí você tem a coordenação, que é muito importante. Fratura, proteger, imobilizar sem realinhar, tá? Hemorragia grave, controlar o sangramento. E regra de ouro, pessoal, o socorrista não deve se tornar outra vítima. Isso aí nós já cansamos de falar, né? Em suporte básico de vida e tudo aí. Então é isso. E, pessoal, questão número 10. Durante uma ocorrência, um socorrista identifica uma vítima com possível trauma de coluna, uma hemorragia importante e necessidade de transporte. Considerando os princípios básicos de primeiros socorros, a conduta adequada envolve o quê? Vamos lá. Movimentar a vítima rapidamente, sem preocupação com o alinhamento corporal. Não, tem que se preocupar com o alinhamento corporal. Priorizar a velocidade do transporte, deixando a hemorragia para ser controlada posteriormente. Não. Será que é isso, pessoal? O que vocês acham? Priorizar a velocidade do transporte, deixando a hemorragia para ser controlada depois, só não, tá? C. Avaliar a situação, controlar a hemorragia quando possível, minimizar movimentos e manter o alinhamento corporal durante eventual transporte. Exatamente isso. Isso mesmo. Por que, Júnior? Por que, Júnior? Fala aí, Júnior. Porque em uma situação envolvendo possível trauma na coluna e hemorragia importante, é necessário avaliar a situação, controlar a hemorragia quando possível, minimizar os movimentos e manter o alinhamento corporal durante eventual transporte, beleza? Então a prioridade é proteger a vítima e evitar o agravamento das lesões. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? É isso. Muito importante aí, tá? Essa foi a nossa aula de transporte de vítimas, tá? Eu tô tentando também finalizar logo tudo isso aqui até dia 18 de junho. Noção de primeiro socorro já foi finalizada, agora vão ser só questões, tá? Aqui no YouTube eu vou estar trazendo 10 questões, tá? Eu vou estar trazendo 10 questões. Se vocês adquirirem o meu curso que eu vou lançar, para quem adquiriu o material já antecipadamente, vai ter um desconto muito bom. No meu curso eu vou trazer conceitos do material e vou trazer no mínimo 20 questões para cada assunto. 20 questões de avaliação inicial da vítima, 20 questões de suporte básico de vida, desculpa, 20 questões de hemorragias. Então vai ser basicamente isso. Se você tiver interesse, comente aqui no meu vídeo, tá? Deixe seu comentário aí. Se não, continue assistindo os vídeos do YouTube, tá? Tranquilo. Deixa o like no vídeo. O like me ajuda muito, muito mesmo. E é isso. Quem tiver interesse, adquira o material. As pessoas estão comprando. É muito importante frisar isso. Porque, por exemplo, quando eu tenho condição, eu não deixo passar nada. Eu quero sempre ter o melhor possível
para eu estar na frente dos meus concorrentes. Eu não quero que os meus concorrentes estejam com materiais a mais do que eu, materiais bons. Eu sempre tento, né, igualar o jogo ou ficar na frente, superior, estudar mais do que eles e ter os melhores materiais. Então, tá aí, tá? Quem quiser, tamo junto. Deixa o like no vídeo, é nóis. Desculpa aí qualquer coisa, pessoal, mas é isso, faz parte. Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo, hein? Próximo vídeo, ó, nós vamos ter aula de o que tá faltando aqui, combate contra incêndio. Nós vamos ter aula de equipamento de proteção individual, se eu não me engano, deve ser isso. Então é isso, tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo, hein? Quer ser aprovado no concurso do Bombeiro Militar? Adquire o kit já. 150 questões de noções de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, todo o material teórico de primeiros socorros, combate a incêndio e segurança contra incêndio e pânico. Link na descrição, apenas R$ 27. Aproveitem, tá todo mundo comprando e vamos começar a aula.